E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Druzian, parte da disciplina CV511, Mecânica dos Sólidos 2, e neste vídeo eu vou estar trazendo para vocês a resolução, passo a passo, do exercício 3 da lista 1 de torção. Vamos lá? Nesse exercício ele pede, encontre T para que o valor do giro em B seja de 4 vezes 10 a menos 3 radiano. Ele ainda pede para a gente desenhar os diagramas de MT e do giro. Aqui, então, tem a nossa viga, de novo, uma viga bem gastada, certo? E os esforços dela. Ele dá para a gente a propriedade do material, aqui o módulo de elasticidade transversal G de 8.000 kN por centímetro quadrado. Dá também para a gente as seções. Nesse primeiro tramo, uma seção caixão, certo? De aqui, né, 10 por... Aqui seria 10, é o esqueleto, né? Aqui a altura, na verdade, seria 11, certo? Porque tem uma espessura de 1 centímetro. E aqui uma seção I com as seguintes medidas. Perceba que no exercício 1 dessa lista, ele deu os esforços e pediu o diâmetro. No segundo, ele não deu um esforço, mas ele deu a resistência do material e pediu para a gente achar esse esforço. E nesse caso, ele não deu o esforço de novo, ele quer que a gente ache isso, mas dessa vez com base no giro. Ou seja, não vai fugir sempre desses três tipos de pergunta, certo? E aqui a gente consegue, nesses três exercícios, já treinar cada um deles. Então aqui a gente vai começar calculando as nossas propriedades geométricas. No caso, né, que só acontece a torção, vai ser nada mais nada menos que um momento de inércia à torção, IT. A gente pega aqui as seções, seção AB e a seção BD. Para a seção AB, no caso da torção, ela é considerada uma seção vazada de parede fina, como vocês viram aí na teoria, cujo momento de inércia à torção é de 4 ao quadrado T sobre S. Lembrando que essa área e esse perímetro, que é o S, né, eles se referem ao esqueleto, né, ou seja, essa linha central da nossa seção. Preste bem atenção nisso, é importante. Vai ser importante na hora de calcular aqui. E T é a espessura, certo? Já a seção I, ela é considerada uma seção delgada aberta, né? São trechos delgados e ela é aberta, ela não é fechada como essa aqui. Um momento de inércia, a torção dela é calculado diferentemente, como vocês viram na teoria, 1/3 da somatória de HT ao cubo, onde H é o comprimento de cada tramozinho que compõe essa seção delgada aberta e T é a espessura. Para a seção AB, então a gente tem uma área de 9 vezes 10. Por que 9 vezes 10? Olha, você tem que prestar atenção, 10 é toda a base. Mas lembra que eu falei, a área é considerada só aqui o esqueleto, ou seja, essa linha que é vermelha aqui dentro. Se você tirar, como a espessura é 1, você tira meio centímetro de um lado, meio do outro, você chega nos 9 centímetros. Aqui, essa daqui já foi cotada a linha do esqueleto, então já é 10 mesmo. Então a gente chega na área de 90 centímetros quadrados. O perímetro, 2 vezes 9, mais 2 vezes 10, 38 centímetros, e a espessura, 1 centímetro. Dessa forma, a gente vai só jogar aqui nessa equação, chega no seguinte valor do IT para o trecho AB. Fazendo para o BD, você chega que são 3 trechos de comprimento 10, certo? Com a espessura de 1, espessura constante de 1 centímetro. Então, são 3 trechos. 1 trecho, 2 trechos, 3 trechos. Portanto, 1/3 vezes 10 vezes 1 ao cubo, mais 10 vezes 1 ao cubo, mais 10 vezes 1 ao cubo, que dá exatamente 10 centímetros a quarta. Segundo passo, DCL mais o diagrama. Percebam, está sendo sempre igual, sempre assim, né? Então, a gente vai aqui pegar a nossa viga, que foi passada, um sistema equivalente unifilar, né? Então, a gente tem aqui a nossa viga, já os tramos, e os carregamentos que foram passados para a gente, 1 kN a cada centímetro, e o T. O engaste em A a gente substitui por um momento torsor concentrado, MTA, e para o D a mesma coisa. Aqui eu coloco com o sentido que eu quiser, no caso, geralmente eu tenho por hábito colocar para fora, mas você podia colocar os dois para a esquerda, os dois para a direita, um para a direita e para a esquerda, tanto faz, certo? Porque depois, no equilíbrio, o sinal que ele sair, se ele sair positivo, significa que a gente acertou,
Se sair negativo significa que errou, a gente só tem que daí trocar eles, correto? Do equilíbrio global, então, de novo, somatória de momentos torsores, eu assumi o vetor flecha dupla para direita como positivo, essa expressão. Então a gente acha MTD em função de MTA e dos carregamentos que atuam na seção, carregamentos externos, certo? A gente traça então um diagrama, então aqui é a viga, a gente começa com um MTA, supondo na MTA estiver para a esquerda, então ele vai dar um momento torsor positivo. Aqui ele vai variar linearmente, porque atua um torsor distribuído, de 1 kN/cm a cada centímetro. Ou seja, depois de 100 centímetros, a gente vai subir quanto? 100 kN/cm. Então a gente chega aqui num valor de MTA mais 100. De B até C é constante, porque veja bem, não atua nada. De C a gente vai ter um salto, como ele é contrário, né, ao MTA aqui, vai ser um salto para baixo. Aí no seu desenho você pode passar do eixo ou não. No caso eu coloquei passando, mas tanto faz, a conta não ia ficar diferente. Depois você vai ver por quê. Mas enfim, um salto de T para baixo, então chegando em MTA mais 100 menos T, e fecha o diagrama. Exatamente esse aqui é o valor do MTD, como a gente viu pelo equilíbrio global. E a gente fecha aqui o nosso diagrama. Nosso terceiro passo, então, aqui vai ser a compatibilidade de deslocamentos, né? Compatibilidade de giro, chame como quiser. Onde a gente tem aqui, então, a nossa viga, o nosso diagrama de momento, torsor, que a gente chama exatamente por quê? Porque na equação de giro a gente tem a seguinte expressão, como a gente viu G e T, a gente vai sempre trabalhar com eles constantes por trechos, então eles saem fora da integral, fica a integral de MT de x dx, que nada mais é do que a área do diagrama de MT de x para o trecho analisado. Se você não entende muito bem isso, pode voltar no primeiro vídeo, onde eu falo um pouco melhor disso. A condição de compatibilidade, por ser uma viga bi-engastada, então o giro relativo entre um engaste e outro nulo, né? O giro relativo entre eles vai ser o giro de A, mais o giro AB, mais o giro BC, mais o giro CB, que são sempre giros relativos, né? Então o giro entre A e B é o giro relativo da seção B com relação a A, o φBC é o giro de C com relação à seção B, e o φCD vai ser o giro de D com relação a C. Somando tudo isso, então, vai dar zero. A gente sabe que o giro em A é zero, porque ele é uma extremidade engastada. A gente chega, então, na seguinte relação entre os giros. E, puxando aqui, então, o diagrama e a equação de giro, como a gente tinha comentado ali da área, né, da relação da área do diagrama, a gente vai calcular exatamente, então, a área para cada um dos tramos. A área AB vai ser a área de um trapézio, certo? Altura 100, base menor MTA, base maior MTA mais 100. Aqui é a relação. Já as outras são áreas de retângulos, que são um pouco mais fáceis. A gente chega nas seguintes áreas. A nossa condição de compatibilidade, que a gente viu no último slide, substituindo agora, então, por essa relação entre o giro e a área do diagrama sobre G e T. O G, que é o nosso módulo de elasticidade transversal, é constante em toda a viga, então a gente simplifica ele. E a gente vai, então, substituir as áreas, que a gente acabou de calcular aqui, dos diagramas de momento torsor, pelo nossos momentos de inércia à torção, que a gente calculou lá no primeiro passo. Aqui, ó, perceba que eu deixei o G ainda, eu não simplifiquei, por quê? Perceba, ó, φB, que é exatamente essa parcela, o enunciado deu pra gente que é 4 vezes 10 a menos 3 radiano. A gente não vai usar exatamente agora, ó. Agora isso aqui não entra. Você poderia substituir aqui, substituir essa equação por esse pedaço por 4 vezes 10 a menos 3, mas não é necessário, certo? Se você não substituir exatamente aqui como tal, deixando dessa forma, você acha o MTA, e como a gente já tinha uma relação entre MTD e MTA, você acha também MTD, certo? Não precisa substituir aqui. Eu já deixei aqui para lembrar, porque a nossa próxima condição é exatamente quem aqui, ó? A condição do enunciado, que é qual? Essa daqui. Ou seja, que é
essa razão de 100 MTA mais 5.000 sobre G vezes 852,63, que é o IT de AB, né? Vale 4 vezes 10 menos 3. E agora que eu achei MTA, olha só o que a gente pode fazer. Substituir o MTA ali, junto com o G, que ele foi dado para a gente também, a propriedade do material, substituir ele na nossa condição do enunciado, que o giro AB vai ser 4 vezes 10 menos 3, e você tem condições de, seguindo a marcha de cálculo, achar o valor do T que ele estava pedindo no enunciado. Viu só? Então, a gente acha aqui 648,88 kNm. Ó, perceba então que aqui, nos 3 primeiros exercícios dessa lista, a marcha de cálculo foi bem parecida, que foi fazer um DCL mais um diagrama para poder usar a condição do equilíbrio global junto com a compatibilidade de giros para achar essas reações, seja como um valor puro ou em função de um carregamento que ele não deu para a gente, para depois, usando a condição do enunciado, que foi ou a tensão máxima que o material aguentava, ou nesse caso aqui o giro de alguma seção, a gente achar o que ele estava pedindo, que podia ser ou o diâmetro, como foi o primeiro caso, ou um esforço, um momento torsor, como foi no segundo e no terceiro caso, certo? Daqui, com esse valor de T, a gente consegue achar o valor exato, né, o valor puro de MTA e o valor puro de MTD. E por que vai ser útil? Porque ele não pediu somente esse esforço, ele pediu para a gente também os diagramas de momento torsor e de giro. Então, para o diagrama de momento torsor, a gente tem esse DCL, lembra? Esse esquema unifilar. Agora a gente tem esse esforço aqui, ó. Então, MTA apareceu para a gente calculou, mudou ali, 228,84 kN/cm. A gente achou também MTD, sinal negativo, a gente errou o sentido dele, então ele não tá, o vetor flecha dupla não está para a direita, ele está para a esquerda, com valor de 326,04. Com isso a gente consegue facilmente traçar o diagrama, né? Vocês já estão sabendo bem fazer isso, porque não foge muito de um traçado de diagrama de, por exemplo, cortante ou normal, é bem parecido, na verdade, né? Principalmente com de normal, até se você for parar para pensar pelo desenho, só tem uma flecha dupla, mas no traçado é parecido. A gente chega nesse valor aqui, então, cortando a seção logo aqui no começo, vai ter só MTA, aqui ele vai variar linearmente, positivo, porque o esforço está com o vetor flecha dupla para a esquerda, vai aumentando de 1 kNm a cada centímetro, ou seja, depois de 100 centímetros, vai aumentar 100, chega em 322,84, onde ele segue constante até aqui, porque não há nenhum torsor sendo aplicado nesse espaço. Aqui ele vai dar um salto, porque temos um torsor concentrado. No caso, como ele está com o vetor flecha dupla para a direita, um salto para baixo. No caso, ele acaba até passando aqui, certo? Onde ele vai seguir daí constante, porque, de novo, aqui nesse trecho CD não atua nenhum torsor diretamente. E fecha o diagrama justamente no valor de MTD, como deveria ser. Então, aqui a gente tem o nosso diagrama de MT, como foi pedido. E aqui eu peguei os valores máximos de momento torsor. Não foi pedido isso, mas é porque a gente aqui no nosso trabalho corriqueiro, né, vocês vão ver que é bem comum a gente querer pegar os máximos para dimensionar, como foi nos exercícios anteriores. Então, por costume, peguei, mas não era necessário, não foi pedido. O sexto passo, então, vai ser o diagrama do giro, agora que a gente já fez o diagrama de momento torsor, que é esse que está aparecendo aí na tela. Lembrando a equação do giro, que a gente veio trabalhando já. Os momentos nessa torção, que a gente já calculou lá no começo. A propriedade do material também dada para a gente. Calculando as áreas novamente, agora já com os valores, né? A gente tem condição de calcular ali do trapézio, dos dois retângulos. A gente chega nesses valores. Perceba que, então, essa área ela tem uma unidade de kN/cm². Por quê? Porque o valor na vertical, que é o do momento torsor, é kN/cm. Na horizontal, centímetros, né? Então, a área vai ser de kN/cm². Importante para você se localizar aqui e não se perder nas unidades. Você vai usar essa área em kN/cm². Aqui embaixo você tem kN/cm² vezes centímetro a quarta. Então fica kN/cm² também.
Logo, isso aqui sai sem unidade, né, que é o radiano. O giro, então, a gente só substitui mesmo, né, a área pelo G e T. O IT tomando esse cuidado, vendo qual que é a seção desse trecho. Então, AB era 1, BD já era outra. E a gente acha os seguintes giros relativos. Aqui, então, eu vou puxar de novo o diagrama do momento torsor, o sistema unifilar, e pelo comportamento do momento torsor, a gente sabe como é o comportamento do diagrama do giro. Por quê? Porque o diagrama do giro, ele vem da integral, né, ó, lembra, ele vem aqui, ó, da integral do momento torsor. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que a gente tem um momento torsor variando linearmente, ou seja, do primeiro grau, o giro vai variar do segundo grau, sempre um grau acima. Aqui, onde o momento torsor é constante, ou seja, né, seria 0 graus, né, 1 grau, o giro vai ser do primeiro grau. E a mesma coisa ali para o de baixo, o giro vai ser do primeiro grau. Isso é importante porque a gente sabe quanto ele varia de um trecho a outro, certo? Então a gente sabe quanto ele vai variar de A até B, de quanto ele vai variar de B até C, de quanto ele varia de C até D. Mas como ele varia, a gente pode pegar daqui, fica bem mais fácil. Então olha lá, o nosso diagrama de giro vai ser assim, aqui está a viga, começa com 0, né? Porque A em A está engastado, assim como ele vai terminar em 0, a gente vai ver isso. Ele começa em 0 e até B ele ganha, né? Ele vai aumentar aqui o nosso diagrama de 0,04 radianos, que é o 4 vezes 10 a menos 3 que foi passado no enunciado. Veja que a gente acertou, então, né? Esse giro não podia dar outra coisa senão o que foi passado no enunciado. Como a gente vê, ele varia do segundo grau, então aqui a gente traça uma curvinha, uma parábola, certo? Com a concavidade nesse formato aqui mesmo. BC tem uma variação de 0,404, ou seja, vai aumentar 0,404. Se vai aumentar 0,404 de 0,004, ele vai para 0,408, certo? Essa aqui é só a variação, não é o valor do giro em C, é o valor da variação do giro em C com relação ao giro em B, é a diferença. Varia do primeiro grau, uma reta, e aqui ele vai variar de menos 0,408 exatamente para terminar em zero. Aqui é outro sinal de que a gente acertou e varia do primeiro grau. Aqui então a gente fecha o nosso diagrama do giro também. E com isso, então, a gente consegue encerrar o nosso terceiro exercício dessa primeira lista, certo? Espero que tenha ficado tudo muito claro, mas qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado pela atenção.